Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero aqui trazer um estudo para que os irmãos venham compreender melhor o tabernáculo que tinha dentro do tabernáculo, os utensílios e também eu quero aqui trazer as posições das tribos, né, em volta ao tabernáculo. Eu citei algumas coisas nos estudos, nós estamos estudando sobre o Pentateuco, né? E esses dois assuntos é relevante porque vai tratar entre o livro de Êxodo, Levítico e Números. Então, vai ajudar os irmãos nessas matérias, né? Para que venha estudar o panorama bíblico. Eu falei de algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu não falei de modo completo, né? Então, eu vou trazer aqui esses dois estudos rápido e um só, para que os irmãos venham compreender melhor o assunto dos utensílios do tabernáculo, e também era usado no templo, né? Lá na frente, quando a gente for estudar o templo, a gente vai ver algum desses utensílios ainda sendo usados, né? Mas a gente vai trabalhar aqui no Pentateuco, né? A qual nós estamos trabalhando esses dias agora, trabalhando sobre esses 5 primeiros livros, e na próxima aula eu vou estar gravando Deuteronômio, vou fechar o Pentateuco, mas aqui a gente vai aprender muitas coisas, aqueles que realmente estão querendo aprender e querendo conhecer a Bíblia. É complexo, né? Os assuntos, muitos assuntos, muitas coisas a abordar, mas a gente vai tentar trazer o maior forma possível de conhecimento e de páginas que estrutura o texto sagrado, né? Falando com os irmãos que a regra de fé e prática, a única é a Bíblia Sagrada, somente ela é a única, a nossa fonte de regra e fé, mas nós temos também as autorias, né, os pais da igreja, nós temos também os historiadores da época da Bíblia, como Flávio Josefo, Eusébio Cesareia, e assim vai, né? Então a gente temos o chamado extras bíblicos que complementam e ajudam a gente entender aquilo que a Bíblia não fornece muitas coisas, né? Então é uma ajuda, é um auxílio, mas a nossa única ré e prática é a palavra de Deus, a única. Então vamos entrar aqui no átrio, né? Nós estamos falando do tabernáculo, né? Era cercado, né? Quando era instalado o tabernáculo, os irmãos vão lembrar aí, na aula passada eu falei sobre os meraritas, sobre os coatitas e sobre os gersonitas, as funções deles de montar, de desmontar, da estrutura da parte externa, de tudo aquilo que era montado externamente, internamente, e quem carregava os utensílios. Você assiste a aula aí de Números que eu falo sobre eles. No átrio, o altar de bronze, né, que era oferecido aos holocaustos. Um detalhe, os levitas só podiam ter acesso somente no átrio e no Santo do Santo. O lugar santíssimo somente, que era a Arca da Aliança que estava lá, somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano sem a sua roupa sacerdotal. Era de outra forma, né, como roupa de trabalho, ele entrava lá para poder oferecer um ano chamado Yom Kippur, que eu falei no livro de Levítico, que era cada ano ele entrava para poder oferecer em cima da Arca da Aliança, onde tinha os dois querubins prostrados, que era chamada ali mesa de propiciatória, né, onde era aspergido o sangue para lavar de todo o pecado do povo de Israel. Então, primeiro, no átrio, do lado de fora, antes de entrar para dentro, tinha um altar de bronze, onde os sacrifícios eram queimados e feito de madeira de acácia revestida de bronze. O segundo item era uma bacia de bronze, o lavatório, né? O lavatório estava ali onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes do serviço. E aí entra no segundo tópico, no lugar santo, onde já entrava dentro do tabernáculo, né? O candelabro de ouro, a menorá, aí ficava 7 lâmpadas, né, que iluminavam o lugar santo ali, né? Iluminavam através do candelabro ou menorá, né?
e era feito de ouro puro. O outro item que tinha dentro do Santo dos Santos era do lugar santo, da mesa dos pães da propiciação, né? Sobre ela era colocado 12 pães representados as tribos de Israel, as 12 tribos, e o outro item era o altar do incenso, onde era queimado o incenso diariamente ali, e o aroma simbolizava a oração do povo, né? E por último, o item, o Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar, que é a arca da aliança feita de madeira de acácia revestida de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, o maná no vaso de ouro e a vara de Arão que floresceu. E sobre a arca tinha um propiciatório, que eu acabei de falar com os irmãos, a tampa da arca com 2 querubins de ouro, onde o sangue era aspergido no dia da expiação. Então, lá fora no átrio tinha 2 itens, né? O altar de bronze e a bacia de bronze, o altar para queimar o holocausto e a bacia para poder se lavar os pés e as mãos dos levitas ou sacerdotes que entravam ali. E no lugar santo tinha 3 itens: o candelabro de ouro para iluminar, o quarto, né? O segundo item, mesa dos pães, né? E o terceiro item do lugar santo, o altar do incenso, né? O candelabro era para iluminar, a mesa de pães era colocado os pães representando as 12 tribos, e o altar era queimado diariamente, todo dia, e o aroma que saía dali, né, no lugar santo, era para a oração do povo ser atendida pelo Senhor, né? Simbolizava que ele estava orando. E o Santíssimo, né, tinha um somente, né, item, né, que dentro da arca estava esses 3 que eu acabei de falar, as tábuas, o maná e a vara de Arão, e por cima o propiciatório estava por cima da arca, que era a tampa de cima da arca da aliança que tampava, e por cima da tampa chamado propiciatório, né, onde os querubins ficavam, e naquele vão dos querubins ali a glória de Deus se manifestava ali, por isso que vinha até onde estava sendo oferecido o pecado, e também visitava aquele que estava oferecendo o sacrifício, que era quem? Que era o sumo sacerdote, que entrava uma vez no ano. E sobre as posições, né, das tribos em volta o tabernáculo, era o lado leste, em frente do tabernáculo, direção da entrada, né, o lado leste, onde era o pôr do sol, né, na direção da entrada. Estava a tribo de Judá, que era chefe do acampamento, a tribo de Isacar e de Zebulão. Era o maior grupo e o que marchava à frente. Vamos para o segundo grupo. Lá do sul, estandarte de Ruben. Ruben era chefe do acampamento, né? Os rubianitas. Aí tinha a tribo de Ruben, de Simeão e de Gade, do lado sul. E no centro, ao redor do tabernáculo ali, estavam os levitas, né? Porque eles não eram contados, porque eles não tinham terras, como eu falei com os irmãos no vídeo passado. A terra deles era a herança do Senhor, e eles foram separados para cuidar das coisas do Senhor, né? Como montar, desmontar em utensílios, né? Carregava e desmontava e limpava e fazia transporte. Eles eram responsáveis disso, né? Moisés, Arão e o sacerdote ao lado leste do tabernáculo, o coatitas ficava lá do sul, dentro ali onde ficava, né, o tabernáculo em volta, dentro, no centro, estou falando, Gersonitas do lado oeste e Meraritas do lado norte, dentro, ali em volta do tabernáculo, eles ficavam ali, não tinha terra, não tinha lá do sul oeste, só ficava ali, né, no norte, o Meraritas, os Gersonitas ficavam no oeste e os coatitas ficavam no sul. E a contagem é grande, tá, irmãos? De cada um. E o lado oeste, o de Efraim, né? Efraim que era chefe do acampamento do lado oeste, que estava a tribo de Efraim, de Manassés e de Benjamim. E o lado norte, que era o chefe do acampamento, era Dan. Qual tribo estava lá? A tribo de Dan, de Azer e de Naphtali. Era o último grupo a marchar. Tá bom, irmãos? Essa é as curiosidades que eu quero deixar para os irmãos, para os irmãos entender tanto os utensílios, eu falei dos levitas,
o que tinha no tabernáculo, a cada lugar, né, no primeiro, segundo, terceiro lugar, e também falei das posições das tribos, né? Então espero ter ajudado os irmãos. Irmãos, volte o vídeo, olhe de novo, pesquise e aprenda.